Para começar a aula de hoje, eu queria te trazer um questionamento. Queria que tu pensasse qual é a relação entre remédio e refrigerante. Quero que tu pense aí diversas ideias nesse pouquinho tempo que eu vou te dar e depois eu vou contar uma história, beleza? Então, pausa o vídeo aí e já já eu volto. Então, quando a gente fala sobre relação entre remédio e refrigerante, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa é a história da Cola Life. Você sabia que uma em cada 8 crianças morre antes dos 5 anos de idade em países da África subsaariana, nos países que são mais subdesenvolvidos, por conta de, principalmente, diarreia, desnutrição causada por diarreia? Esse é um problema muito sério e que alastrou diversas famílias, principalmente entre os anos ali de 1990 até 2010. Não que hoje isso já esteja melhor. Mas na época, um time de designers que trabalhavam dentro da parte de saúde do Reino Unido, eles estavam discutindo os porquês disso se acontecer. Era entendido que remédios como aquele que eu mostrei, eles ajudavam a proteger e a prevenir problemas de diarreia que levariam à desnutrição, que levariam à morte, mas o sistema de saúde local ele não usava esses mecanismos para tratar isso de forma preventiva. E principalmente nas áreas remotas, esse processo era muito difícil de chegar. Então, as crianças elas não tinham atendimento e acabava que morriam por não ter ali o acesso ao medicamento que não é caro e que era muito importante para esse momento inicial de nutrição dessas crianças. E esses pesquisadores, eles também se perguntaram por que a Coca-Cola consegue chegar em diversos locais, nos locais mais remotos, tu vai encontrar Coca-Cola, mas um medicamento tão simples como esse não. Eles fizeram toda uma movimentação para entender o que que poderia ser feito para mudar essa realidade, já que o capitalismo, né, o negócio, a venda de refrigerante, consegue chegar em locais que a parte da saúde não. E aí, eles criaram essa proposta aqui. Obviamente, depois de várias iterações e de vários testes e várias ideias, eles chegaram para uma solução que pegava carona no sistema de logística e de transporte da Coca-Cola. E eles colocavam dentro desses kitzinhos aí, sais de zinfo e sais de reidratação oral. Isso fazia com que esse engradado de refrigerante de Coca-Cola fosse levado para os municípios e para os locais mais remotos desses países, destinados à população. E aí, dessa forma, os mercados se transformaram não só em um centro ali de distribuição de bebidas e comidas, mas também dessa parte de saúde para entregar para a população que mais precisava. Então, veja como coisas que a gente nem imaginaria que poderiam ter algum tipo de interação junto, mas quando a gente dá 2 passos para trás e tenta olhar um pouco mais o contexto que a gente está inserido e as oportunidades que a gente tem, isso é que é a inovação, né, entender o que é a inovação, entender o contexto, entender as oportunidades e principalmente entender o nosso público-alvo. O que que o nosso público-alvo tem hoje em dia, o que que ele tem de dor, o que que ele tem de necessidade, o que que ele tem de anseios. E a partir disso, a gente cria coisas novas que possam ser endereçadas para esse público-alvo, entendendo as oportunidades e entendendo o contexto que a gente está inserido. Legal, né? E para isso, eu vou falar um pouco sobre a evolução do design por si só. Então, o design como metodologia, como cadeira de estudo, ele inicialmente foi focado somente na parte de gráfico. Então, a pessoa designer, ela trabalhava com sinais, símbolos, imagens, impressos. Tudo isso era para a parte da Revolução Industrial. Então, por exemplo, fazer os tipos dentro dos jornais, símbolos da parte de montagem. Mas com essa evolução, com a evolução da própria sociedade, o papel do designer começou a expandir o seu escopo. E o designer ele passou a tratar não só exatamente o gráfico, mas também o industrial. E aí, dentro do papel do designer, trabalhando agora na parte do industrial, o designer não focou somente em símbolos, imagens e impressos, mas também focou em desenhar produtos. Então, como é que eu consigo desenhar uma máquina a vapor que faça determinadas funções?
Como é que eu consigo desenhar, criar algo sobre alguma cadeira, algum local que possa ser utilizado? O radical da palavra design não é necessariamente desenhar, então a gente não consegue ter uma tradução fidedigna para o português, mas quando a gente fala sobre desenhar, design, a gente está falando sobre designo. Designo é uma questão de função, para que aquilo foi feito. Então, o trabalho do design é entender o desígnio, né, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer para o contexto que a gente está inserido, para os objetivos que a gente tem, e por aí vai. E aí, a evolução do escopo do trabalho do design continuou aumentando. E aí a gente vai para o design de interação, onde o designer não só trabalhou com sinais e símbolos, imagens impressos, produtos, agora o designer também pensa interfaces, informações, experiências, fluxos. Então a gente já vê num processo muito mais atual hoje de desenhar telas de aplicativos, onde a gente tem as interfaces, onde a gente tem os fluxos, as jornadas dos meus usuários. Então isso tudo é muito importante, porque todo esse processo foi uma evolução das metodologias e dos conhecimentos que vieram desde o gráfico, passaram para o industrial e agora veio para o de interação. E passando abrangendo um pouco mais esse escopo, o design ele começou a trabalhar também com serviços. Então ele começou a desenhar, a montar, a criar designo, não apenas para produtos, interfaces e fluxos, mas também para negócios completos por si só. Organizações, a parte da educação, a parte do governo. O designer de serviço, ele tem um poder de abrangência e de atuação de poder movimentar, né, esses negócios, essas organizações. Então a gente vê que é uma evolução muito maior do que aquele design anteriormente, que um design que iniciou inicialmente só dentro da parte de gráfico. Então entendam que quando eu falo sobre design, a ideia é que a gente utilize esse tipo de conhecimento que veio desde as escolas de design gráfico, mas que são aplicadas hoje em negócios, organizações e por aí vai. Então, quando eu falo de designer, não pensem que é, a pessoa que vai fazer uma artezinha e etcétera tals. A ideia é que o designer ele consegue utilizar isso em vários escopos. E a essência do design, ela sempre vai ser a mesma, só que ela é aplicada em diferentes contextos. Então, eu trouxe aqui uma ferramenta que é o Golden Circle do Simon Sinek, e ele costuma explicar o porquê, o como e o que das coisas. Isso ajuda muito a gente a começar pelo porquê, né, então explicando o porquê de fazer as coisas e como que isso se desdobra em diversas ações. Então eu trouxe ali um pouco de contextualização para que a gente está inserido aqui hoje. Então o porquê da atuação do design é sempre o foco no ser humano. Então a gente precisa construir inicialmente coisas que as pessoas precisam, coisas que sejam tecnicamente viáveis e sejam financeiramente possíveis. Essas 3 lentes iniciais, eu vou falar nos próximos vídeos, mas é um ponto muito importante que a gente já entenda desde agora. Porque tudo que a gente constrói pensando, utilizando o design thinking, e agora eu sempre vou também estar falando sobre design de serviço, é construir coisas que sejam focadas no ser humano. Ou seja, eles precisam querer e não precisam só querer, eles precisam precisar, o nosso usuário precisa precisar disso, porque casca de banana podem acontecer, por exemplo, a nossa equipe é uma equipe de, por exemplo, o governo. O governo ele está com uma ideia de fazer um programa XYZ, mas se não houver um processo de entrevista, de escuta ativa da população que é foco dessa entrega, por exemplo, o time do governo pode criar uma solução que não necessariamente atende às necessidades, às dores, e acaba que quando o projeto for entregue, não vai ter uma aderência tão boa da população, não vai agregar tanto na vida das pessoas e vai acabar sendo um pouco de desperdício de dinheiro. Mesma coisa no setor privado. Se eu tenho uma ideia de uma nova funcionalidade para o meu aplicativo, ou de um novo serviço, um novo negócio que a minha empresa consegue entregar, eu preciso fazer o processo de validação, processo de descoberta, para que a gente, a partir disso, consiga entender se essa dor é real, se essa dor é grande o suficiente para a gente levar adiante e se isso vai dar retorno financeiro para o nosso negócio. Então, e a gente precisa saber fazer, né?
Então as pessoas elas têm que ser tecnicamente viável para que o nosso time possa executar e tem que ser financeiramente possível. Como que isso acontece? Através dos princípios do design. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco do princípio o princípio expandido do design, que vai além da empatia, colaboração e experimentação. Mas para início de conversa, como são menos, até mais fácil de decorar, entendam que é sempre importante que a gente sempre tenha esses princípios dentro da gente, de qualquer pessoa que trabalha com design, em qualquer área de atuação. A gente tem que ter empatia, ou seja, se colocar no local da pessoa para o nosso público-alvo. Então, eu estou construindo uma solução para esse determinado público, então eu preciso entender o que que esse público passa, o que que essas pessoas elas sentem, o que que elas querem, o que que elas buscam, para que tudo isso eu leve em consideração no meu processo de criação, no meu processo de construção de uma solução. O segundo ponto é a colaboração. Quando eu falo de colaboração, eu estou falando que esse processo ele precisa ser feito por várias pessoas, por várias mãos. Por quê? Porque a gente, e até colocando a empatia ao lado, a gente precisa ter diversas perspectivas do mesmo contexto. Então eu, hermano, que sou um homem branco, que sou da área de computação, então sou da área de exatas, eu vou ter uma determinada visão enviesada por conta da minha existência desse determinado contexto. Mas uma pessoa ao meu lado, uma mulher que é da área de humanas e que é uma pessoa preta, por exemplo, ela vai ter uma outra vivência, vai ter uma outra experiência. É importante que a gente, com a colaboração, consiga ter diferentes pontos de vistas, a gente consiga se colocar, em empatia no mesmo patamar, para que a gente possa colaborar para construir a melhor solução possível. Todo o processo de design, no final das contas, é para diminuir incertezas e aumentar a nossa, confiança. E eu vou mostrar isso nos próximos slides. E o terceiro ponto é a experimentação. Não caiam no erro que muita gente cai de querer: "Ah, a gente tem que fazer isso, então eu vou parar, sentar, construir, 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 tá pronto, entreguei, tchau". O processo não deve ser esse. Primeiro, porque há um risco muito grande de que, se a gente não tiver um contato direto e entregas incrementais, o nosso usuário, o nosso cliente, talvez não esteja satisfeito com as nossas entregas. E aí imagina o tanto de esforço que já foi colocado, horas de trabalho de diversos profissionais, gente de tecnologia, gente de marketing, gente de gestão, todo mundo recebendo um salário durante vários meses, para no final do dia a gente descobrir que aquilo que a gente estava fazendo não faz sentido para o nosso usuário, ele não vai querer colocar a mão no bolso para pagar, por exemplo, não adianta criar uma solução dessa forma. Então, tudo que a gente está trabalhando em design thinking, no design de serviço, é um processo de descoberta junto com o nosso cliente para resolver as dores que ele tem e, a partir disso, gerar receita de uma forma muito menos arriscada. Então, o processo de experimentação, que a gente chama de iteração também, é um processo que a gente vai estar sempre estudando, criando, testando, aprendendo, voltando a criar. Então é um processo de learn, build, create, vai, então fica sempre esse fluxo. Então, empatia, colaboração e experimentação. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais coisas, falar sobre, por exemplo, que o design de serviço ele precisa ser real. Ele precisa, e aí eu vou trazer outros pontos para vocês também. E a gente falou sobre o quê? O porquê do design de serviço, que ele é o foco no ser humano, como que a gente faz isso através dos princípios, ou seja, como que a gente deve agir, e o que são os diversos campos de atuação que a gente tem no design, como, por exemplo, o design gráfico, o design editorial. A gente também tem o design de produto, o design de embalagens, um design corporativo, a marca completa, design gráfico novamente. Eu tenho design de moda, de superfície, de produto, design de joias. E todos esses designs, eles têm o mesmo objetivo em comum, que é o foco de colocar o ser humano no meu foco. Então o meu ser humano está sempre no centro das criações, e com isso, a gente conseguir fazer num processo mais empático, colaborativo
e interativo possível e entregar as soluções para os nossos usuários, beleza? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais disso aqui sobre como que o design de serviço não é uma novidade, tá bom? E é isso, até a próxima aula.